Olá, amigos! Começamos essa nossa primeira aula tratando um pouco de leitura com essa pergunta instigante que é o que é ler? Né? Então, a gente separou aí dois capítulos iniciais de dois livros de períodos distintos. Só fazer uma correção aqui, não é 2029, é 2019. O livro da Marianne Wolff, O Cérebro no Mundo Digital, e o livro de Liberato Fulgêncio, É Possível Facilitar a Leitura. Nesse primeiro, nessa primeira aula, nesse primeiro encontro, né, a gente vai dividir então essas duas leituras tentando captar o que elas têm de parecido e como é que a gente pode entender esse ato da leitura a partir da disciplina que a gente vai desenvolver aqui no mestrado. Então vamos começar um pouco aqui olhando pelo que a Marianne Wolff trata em relação à leitura no capítulo dela. Uma informação, né, e uma afirmação importante é isso que ela diz aqui no primeiro capítulo, de que nós não nascemos para ler. Isso foi uma adaptação que o nosso cérebro, que a nossa espécie conseguiu fazer e que, de maneira muito importante, ampliou os horizontes que a gente tem em relação à nossa condição humana. Quer dizer, a leitura nos propiciou algo que sem ela não conseguiríamos. E daí essa grande relevância do texto dela. A Mariana Wolff vai fazer uma espécie de, digamos assim, de convite para todos nós, né, de convocação para todos nós, para que olhemos o aprendizado da leitura como sendo algo essencial para a própria condição da espécie humana. Algo que nos transporta, que nos faz seres mais interessantes, né, vamos chamar assim, e que a gente pode perder se não entendermos exatamente como é que esse processo da leitura funciona. Bom, ela vai mostrar um pouco essas mudanças que houve no mundo digital. O foco do livro dela é comparar isso que ela vai chamar mais adiante, né? Nós vamos ver na próxima aula a questão da leitura profunda, que é uma leitura de materiais que exige mais articulações, outros tipos de variantes que nós vamos ver lá no capítulo 3. Então, uma leitura mais aprofundada e uma leitura mais superficial, como acontece no mundo digital. Já quero antecipar que a Marianne Wolff não é contrária à ideia da leitura no mundo digital. Ela acha que, especialmente as crianças e os jovens, devem aprender as duas coisas, né? A leitura no mundo impresso, no mundo mais lento, digamos assim, e a leitura no mundo digital. Tá? Então, nesse primeiro momento em que ela fala das mudanças, um dos pontos principais é exatamente essa ideia de superficialidade da leitura no mundo digital. Então, para ela, a gente consegue entender a partir do tamanho da tela, do tamanho dos textos, não temos mais aquela paciência para ler textos muito grandes, né? Ela até cunha lá, até traz aquela expressão que tem em inglês, né? Então, é muito longo, não vou ler, que é algo muito comum que acontece nas redes sociais, o chamado textão. Então, a maioria de quem coloca lá o textão sabe que o texto não vai ser lido, porque não lê os textos grandes. Né? O mundo digital não é um mundo propício para grandes leituras, para aprofundamentos de leituras. Então, esse é um ponto bastante importante. Isso não significa que não tem aspectos importantes. É isso que ela vai defender também no texto dela. E aí um elemento que ela coloca bem interessante é o fato de que agora a gente tem tecnologia para estudar as mudanças que estão acontecendo nessa relação, nessa diferença do mundo letrado para o mundo digital. Né? Quer dizer, ela vai dizer que a própria tecnologia então permite a gente reduzir os efeitos que essa mudança pode provocar. E essa redução de efeitos dessa mudança, quer dizer, do mundo mais letrado, né, vamos chamar assim, né, grosso modo, analógico, para o mundo digital, essas mudanças precisam ser entendidas, a fim de que a gente faça boas escolhas no final. Tá? É basicamente isso que ela quer defendê-la. Bom, a leitura como prática. Então, vai dizer lá a Marino para a gente que quando a gente lê, a gente vivencia e cria aqueles personagens que a gente está lendo. É como se a gente estivesse na pele, é como se eles existissem, né? Quem gosta muito de um determinado romance, de uma determinada história, cria na sua imaginação aquele personagem, como se ele de fato existisse. É possível para nós, por exemplo, criarmos um Bentinho, criarmos uma Capitu, ou qualquer outro personagem, né? Vamos pegar esses que são muito conhecidos. Tá? A gente consegue viver tudo isso. Então é como se a leitura fizesse com que a gente tivesse uma prática, uma vivência nova, diferente, que não necessariamente precisa ser a prática do mundo da experiência visual, da experiência sensitiva, sonora, enfim. Né? A leitura
propicia alguma coisa, uma relação que outras leituras do mundo, outras linguagens do mundo não propiciam. E é esse tipo de leitura que ela diz pra gente que é importante. Vamos lembrar que ela é neurocientista, ela estuda o cérebro, então ela vai mostrar pra gente por que é importante, né? E é um ponto que é legal que ela diz assim, mas quando a gente está lendo, quando a gente é só leitor, a gente não pensa exatamente o que é ler. A gente não vai atrás dessa noção do que é ler. E aí ela conta aquele caso pessoal de ter trabalhado numa escola de alfabetização e se considerar um fracasso, né? Uma dificuldade de contribuir para a alfabetização dos alunos. E talvez seja um dos trechos mais bonitos do livro, quando ela diz exatamente o que ela pensava daquelas crianças, o que ela dizia que a leitura poderia propiciar para essas crianças. Então, um ponto que eu acho muito interessante é essa questão da mudança, né? A leitura pode mudar a vida delas. A leitura certamente muda a nossa vida. Quanto mais letrados ou mais adaptados a determinados conjuntos de leituras, quer dizer, quanto mais somos leitores eficientes de diferentes textos, mais aptos a escolhas melhores estamos. Portanto, o que é ler? Por que ler é tão importante? Por que precisa ser estudada? Por que a leitura precisa ser estudada? Tudo isso ela vai respondendo para a gente ao longo do livro, mas a gente pode dar uns pitacos aqui. Então, ler é propiciar uma mudança na nossa vida, uma mudança cognitiva, cultural, social, enfim. Ler é uma atividade muito complexa, mas que o ponto principal, pelo menos na Mariana Wolf, é ler muda a nossa vida. E ela é importante exatamente por isso, porque ao mudar a nossa vida, nos propicia escolhas e nos propicia uma formação diferente, uma participação diferente no mundo. E por que ela precisa ser estudada? Porque a gente acha que a leitura é natural, que a leitura vem como uma capacidade dada no homem, né? Tá lá no nosso DNA e não é. Esse é o ponto dela. A gente vai passar por muita coisa na vida e se a gente não entender exatamente que a leitura é artificial, que ela precisa ser ensinada e que processos de leitura agem de maneira diferente na nossa vida, isso pode ser uma grande catástrofe para as gerações futuras, especificamente com a qualidade da leitura que elas terão. Bom, então ela vai dizer lá pra gente que a leitura muda as nossas relações com o mundo, muda as nossas referências com o mundo, os sentidos que possamos atribuir ao mundo, né? Aqui está a relação com a nossa disciplina e, claro, os pensamentos que a gente pode ter em relação a esse mundo. Então, ler é tão essencial por isso, é uma maneira da gente produzir esses sentidos, da gente encontrar determinados sentidos, né? Ler não é uma mágica, né? Não é um romantismo. Ler é uma exigência da nossa espécie. Ler é um direito acima de tudo. A gente precisa lutar acima de tudo por esse direito. Quanto mais qualificado for esse direito, né? Quanto melhor for essa leitura, melhor para todos nós. Então, o último ponto que ela vai dizer especificamente lá na página 13 é exatamente esse aqui. Se a gente não lê, se a gente não lê bem, a gente não alcança o nosso potencial pleno como seres humanos. Olha que coisa forte e interessante, né? A gente chega à nossa plenitude humana, a nossa maior capacidade humana, quando a gente lê, e lê bem. Né? Esse é um ponto bastante bacana. Bom, então a leitura vai exigir, ela vai explicar ali pra gente, vai exigir uma capacidade cerebral enorme, né? Uma capacidade cognitiva e cerebral enorme. Tem muitos processos, né? Muitos circuitos cerebrais que estão envolvidos no processo de leitura, então é algo muito complexo. Essa organização dos circuitos pode ser alterada pelo tipo de mídia, então ler no papel, ler no celular, no tablet, no computador, cada mídia vai interferir de um jeito nesses circuitos por conta de uma série de fatores que estão envolvidos. Esse é um ponto muito interessante que às vezes a gente não presta muito atenção, né, por conta da nossa vivência com todas essas mídias. A gente lê todas essas mídias e acha então que está tudo bem, mas ela vai dizer que não, é preciso um cuidado. E aí é que é o ponto. Cada mídia favorece processos cognitivos em detrimento de outros. Ó. Cada mídia favorece processos cognitivos em detrimento de outros. Então não há mídias melhores ou piores, mas elas precisam ser complementares, pelo menos para essas gerações que estão chegando. E isso é o que ela vai defender no livro inteiro. Ela não vai fazer uma defesa da leitura escrita, do texto impresso, da leitura analógica, já falamos aqui grosso modo, mas o mais importante é os dois tipos de leitura, analógica e digital, precisam conviver na vida, na nossa vida e na vida dos jovens, tá?
Bom, aqui, com relação a esse ponto, então, ler não é natural. É isso que a gente tem falado aqui. Ler não é natural, né? Precisa ser ensinado. O jovem não vai aprender isso sozinho. Então, esse é o risco se a gente se entregar ao letramento digital, puramente ao letramento digital, e dizer que há um certo autodatismo desses jovens que nascem mais espertos que nós, que é o que muita gente diz. Que essas crianças, né, esses jovens já sabem mais de computador do que qualquer um de nós. O que não é verdade. A gente consegue ver isso à medida que convive com as pessoas que vão lidando com isso. Então, esse é um ponto de atenção. A leitura precisa ser ensinada, precisa ser pesquisada, estudada, porque sem isso nós vamos colocar em risco a nossa condição enquanto espécie. A gente vai ter pessoas menos críticas, né? Pessoas com menos capacidade de interpretação, de escolha, e isso é cruel para qualquer mundo que pense em democracia, em direito, em vida plena. Bom, aí nas páginas 16 e 17 ela faz umas perguntas que eu considero muito interessantes, que são, a primeira, se os novos leitores poderão se aproveitar do que temos e acrescentar algo mais? Acho que essa é uma pergunta legal, é um ponto muito interessante. Se eles vão ficar expostos apenas à mídia digital e aí está resolvido, né? Tem um pesquisador da mesma área que trabalha com questões de QI, pesquisador francês, que ele diz que muito do que essa geração de agora quer é se divertir. E é isso que ela vai ter para o resto da vida, diversão, mas não vai ser capaz de se posicionar, de se colocar, de escolher a vida que quer. É claro que a gente não está falando de todo mundo, mas se a gente pensa numa cultura que vai jogar fora toda a nossa competência de leitores, de tudo aquilo que aprendemos ao longo desses 6 milênios de capacidade de leitura e de escrita, isso é um risco, sem dúvida nenhuma. E é para esse risco que a Marianne Wolff quer chamar a atenção no texto dela. Tá? Bom, quais serão as possíveis consequências disso tudo? O que a gente espera, então, que vai acontecer? Isso ela vai tentar discutir um pouco no livro, né? Nós colocamos essas perguntas apenas como perguntas interessantes, isso serve também para pergunta de pesquisa, quem está aí pensando nos seus projetos, né? Tem aí algumas dicas. E, claro, quais escolhas queremos para nós e para o nosso futuro, né? Para aqueles que amamos, para aqueles que queremos bem. Então, esse é um ponto muito, 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 muito importante, né? Que sociedade queremos ser no futuro? E a gente tem aí uma cientista falando sobre leitura. É uma cientista do cérebro, vamos pensar aí. Ela não é nenhuma pessoa que está defendendo aí a leitura só no módulo impresso, eu já disse isso e repito, mas ela está pensando assim, enquanto a gente não entender a importância da leitura na vida do ser humano, da espécie humana, a gente não vai conseguir fazer boas escolhas para aquilo que queremos ser enquanto sociedade. Bom, duas citações bonitas que eu acho que a gente pode ficar ali na página 20 para encerrar esse primeiro capítulo da Marianne Wolff. A primeira é: as implicações da plasticidade de nossos cérebros leitores não são nem simples nem transitórias. Tá? Então, o que isso significa? Que tudo aquilo que muda os nossos circuitos, a nossa plasticidade cerebral, ela não é simples, ela é extremamente complexa e não é transitória, ela não vai mudar toda hora, ela não é temporal, né? Ela vai levar um certo tempo. Daí o nosso cuidado em exatamente entender o cérebro e aquilo que ele nos oferece. E o segundo ponto, a segunda citação, é a ilusão de estarmos informados por um dilúvio diário de informações dimensionadas eletronicamente para o olho pode dificultar uma análise crítica de nossas realidades complexas. Então é como se a gente tivesse melhor hoje, né? Porque tem tanta informação chegando por esses dispositivos, então a gente não precisa de mais nada. Tudo que a gente quer está aí nesse dilúvio de informações. Mas informação não é conhecimento, não é aprendizado. Por isso a gente precisa dar um passo a mais. Bom, esse livro, nesse primeiro capítulo de É Possível Facilitar a Leitura, de Liberato Fulgêncio, né, livro de 2010, o ponto aqui principal é que as autoras vão trabalhar com isso que elas chamam de leitura funcional. Uma leitura de compreensão, não é uma leitura técnica, vamos chamar assim, mas é uma leitura que quer fazer pelo menos com que os estudantes entendam mais aquilo que estão lendo. Tá? Então é como se fosse para o bem, né? Para o desenvolvimento do bem. Tá? Tem uma relação aí com a leitura profunda, que a gente vai ver lá no terceiro capítulo, mas vamos ficar com esse nome funcional que serve aqui para a gente. Então, o primeiro ponto é que essa leitura é feita com a compreensão de textos, especificamente com os informativos,
É um processo extremamente complexo porque exige diferentes tipos de conhecimento, como o linguístico, o cognitivo, outro conhecimento geral, né, do mundo, etc., e outros vários aspectos que estão relacionados na leitura. Ela é feita por aquilo que as autoras vão chamar de soma da informação visual mais a informação não visual, né? Isso aqui vai ser a leitura para elas. Eu acho que esse sinal aqui a gente poderia transformar por vezes, tá? É o que eu vou mostrar aqui embaixo para vocês. E elas começam com o exemplo, dizendo que quando a gente faz leitura, quando a gente faz a leitura, juntando informação visual com não visual, o primeiro elemento mais claro para a gente entender esse não visual é o elemento das previsões. Então, se eu tenho algo do tipo, a casa da Bia foi assaltada, ela está pensando em comprar um cachorro, cachorro e assaltado, tem uma relação entre eles aqui. Quer dizer, o cachorro que é guarda cuida da casa que é assaltada. Então, eu consigo fazer essa relação, essa informação. Então, elas vão dizer que ler é basicamente fazer essa leitura, ter essa informação visual somada à informação não visual. Tá? Eu acho que é vezes a informação não visual. A gente coloca muita informação não visual num texto para aprender os sentidos dele. Tá? E aí, claro, para as autoras, quanto mais informação visual a gente precisar para entender o texto, menos informação não visual a gente vai usar. Então, textos mais difíceis ou técnicos, por exemplo, vão precisar muito dessa informação visual, porque tudo é novo, toda palavra, todo termo, toda explicação é muito novo. Então, eu vou precisar ficar muito atento ao texto. Eu vou trazer, claro, informações não visuais, mas eu vou precisar ficar mais atento àquilo que está sendo passado ali. Já um texto tranquilo, que a gente já ouviu 1000 vezes, sei lá, Chapeuzinho Vermelho, a gente é capaz de contar esse texto, né? Sem nenhuma informação visual. A gente pode olhar as cenas que estão ali desenhadas e a gente já é capaz de contar toda a história. Ou seja, a informação não visual supera a informação visual. Né? A gente faz previsões e traz um conhecimento muito maior do que aquilo que está escrito ali. Tá? Bom, a informação não visual ajuda a elaborar essas previsões, obviamente. Por exemplo, se a gente está andando numa estrada, elas dizem lá, né? A gente vê o nome de uma cidade numa placa, de longe a gente já sabe mais ou menos que cidade é, porque a gente sabe para onde está indo, imaginamos, né? Quando a gente vê a sequência de caracteres em um texto, então, sei lá, se eu coloco algo assim, P, L, V, R, então eu peço para vocês, o que dá para a gente chutar de palavra aqui? Então, eu espero que vocês vão completar com as aqui, né? E a gente vai ter aí palavra, né? De algum jeito assim. Quer dizer, a gente consegue imaginar sequências de textos e em determinados gêneros que a gente sabe o que tá acontecendo. Por exemplo, numa receita, se a gente tem isso aqui, acrescente um pouco de endívia, a gente espera que isso seja um ingrediente, não seja exatamente amor, né? Coisa desse tipo. Então, a gente trabalha com muitos tipos de conhecimentos para que essas previsões possam acontecer, tá bom? Bom, com relação aos aspectos, rapidamente o que elas tratam no texto. Primeiro que o cérebro faz relações mais complexas do que aquilo que a gente simplesmente vê. O cérebro é capaz de transportar tudo aquilo que está vendo e fazer essas relações de maneira mais rápida e mais complexa do que simplesmente a palavra. Por isso que a gente é capaz de prever e não precisa ler tudo. Né? Ele é capaz de completar isso que a gente está vendo, que os olhos estão mandando para lá. Existe um tempo para a informação se estabelecer, então há uma diferença de memória de curto e de longo prazo, que é basicamente aquela ideia de leia um texto ou uma frase e daqui 5 minutos, 10 minutos tente repetir, ver se você lembra. Quer dizer, o que vai ficar exatamente na sua memória de curto e longo prazo em relação a esse texto, né? A pergunta que a gente pode fazer. Então, sua memória de curto prazo pode gravar a frase, guardar o texto, mas depois, quando manda para a memória de longo prazo, não são exatamente as mesmas palavras. De qualquer maneira, a informação básica a gente espera que ela fique restrita ali, né? Fique retida ali na memória de longo prazo. Tá? Então, essa questão do tempo é bastante importante. Depois, os agrupamentos que a gente faz, né? As fatias. A gente separa as palavras em fatias. Inclusive, a ideia de sílaba, de letra, essa divisão que a gente faz as palavras, etc., né? Fatiamento na leitura. Tudo isso não é à toa, né? A gente tem esse conhecimento a partir do momento em que aprende a ler, aprende a escrever. Então, isso não é dado de graça. E, finalmente, ler não é um movimento, ler não é um movimento contínuo dos olhos, mas de saltos.
Porque a gente faz aquilo que o cérebro manda lá em cima. Então, à medida que ele já vai prevendo, já vai completando, a gente vai saltando. Não precisa ler letra por letra, sílaba por sílaba, sílaba por sílaba, palavra por palavra. Tá? Diante aqui. Com relação às inferências. Então, voltando àquela frase, né? A Bia teve a casa assaltada e está pensando em comprar um cachorro. Com relação a essa frase, um ponto que é bastante importante aqui é exatamente o cálculo que a gente faz para completar essa inferência. Então, as inferências, elas são baseadas exatamente nesse cálculo que a gente consegue fazer. Olha só, qual é a relação que existe entre ter uma casa assaltada e pensar em comprar um cachorro? Como é que eu chego a algum tipo de lógica nessa frase? Então, as autoras vão dizer, a gente tem 3 pontos aqui para colocar que são importantes para a gente entender que essa frase é coerente, ela faz sentido. A primeira é, quem foi assaltado tem medo da repetição do assalto, então não quer ser assaltado de novo. Portanto, vai buscar vias, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Vai buscar vias, perdão, vias de proteção. Então, quem foi assaltado vai buscar vias de proteção. Depois, alguns cachorros servem como guardiões das casas. Então, eles têm essa função. Eles são treinados, enfim, ou são raças específicas para isso. Né? Então, esse ponto também é importante. Então, a pessoa não quer repetir, sabe que existe o quê? Via, uma via, né? Esse cão, então, portanto, é uma das vias possíveis. O cão é uma via possível. E o terceiro ponto é a pessoa quer um cachorro com essa função, obviamente, quer um cachorro com essa função, para quê? Para se sentir mais seguro. Tá? Que volta à ideia da frase primeira. Tá? Bia teve a casa assaltada e está pensando em comprar um cachorro, porque ela não quer que se repita, porque ela sabe que alguns cachorros podem cuidar da casa e, claro, ela quer um cachorro que tem essa função para que ela se sinta mais segura. Bom? Então, esse processo de inferência é muito legal, porque o processo de inferência é parte central na produção de sentidos numa leitura. Então, a ideia dada nessa citação aqui delas, por exemplo, ó, cabe ao leitor inferir as relações implícitas e elaborar o significado montando o quebra-cabeças do texto. Essa citação é muito importante para a gente lembrar que as inferências partem das pistas dadas pelo texto, mas são montadas exatamente pelos conhecimentos que o leitor tem. Conhecimento visual, conhecimento não visual, né? A partir da informação visual, a partir da informação não visual. Tudo isso ele multiplica para chegar às relações de implicitude e elaborar o significado da frase ou do texto. Então, esses pontos são importantes. Então, as inferências são talvez aí dos temas mais importantes para a gente imaginar o que é leitura. Nenhum texto explica tudo, todas as palavras. A gente não precisa fazer isso, porque a gente espera que o leitor já venha com a sua bagagem de conhecimento e ele vai fazer o preenchimento, né, e a montagem desse quebra-cabeça. Tá? Para o final ali do capítulo, a gente tem na página 27 um resumo do capítulo, basicamente isso que a gente viu, e nas páginas 28 e 29 elas vão falar da importância desses elementos para o aprendizado da leitura. Bom, espero ter ajudado na introdução do texto e a gente se vê no nosso encontro síncrono. Até lá!